Qual mundo Deus amou? O nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 3, verso 16, Nova Versão Internacional. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhosa igreja do Senhor, povo santo, amados do Pai, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, povo santo, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do mundo que foi alcançado pelo amor de Deus. Que mundo é esse, afinal de contas? Porque a palavra diz, como acabamos de ler, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Então ele amou o mundo, mas que mundo é esse? Esse trecho aqui, esse versículo no caso, ele é muito utilizado pelo sistema religioso para se referir ao tal livre-arbítrio para a salvação. As pessoas têm esse raciocínio que todos os seres humanos na Terra têm o livre-arbítrio para decidirem se querem pertencer a Deus ou não, se querem fazer parte, da vida espiritual, se querem fazer parte da família de Deus. Ou seja, na visão religiosa, as pessoas é que decidem se são filhas de Deus ou não. Veja, abençoados, isto não faz nenhum sentido. À luz do Evangelho, nós não encontramos respaldo para esse raciocínio. Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, Deus ele não criou robôs. Muitos falam isso, né? Deus não criou robôs programados. Eu concordo, é evidente que não. Só que veja, desde antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, Deus, em sua infinita sabedoria e onisciência, sempre soube que o ser humano não conseguiria se salvar a si mesmo daquilo que estava por vir. Porque Deus sempre soube que o mundo seria criado, obviamente, e tinha que ser. Não nos cabe questionar por quê. Por que Deus criou? Isso é só Deus sabe. Agora, se ele criou é porque tinha que ser criado. E ele sempre soube, então, que ninguém conseguiria se salvar a si mesmo. Então, o Senhor, em sua infinita misericórdia, ele pré-ordenou a salvação. Como nós já estudamos aqui muitas vezes, Ele pré-ordenou a graça, pré-ordenou a salvação. E essa graça ele destinou aos seus filhos, àqueles que ele de antemão conheceu, como a palavra diz, e ele conheceu por quê? Porque, na verdade, ele elegeu. Ele escolheu, que eleger é isso, eleger é escolher. Então ele escolheu os seus e deu um predestino, ele predestinou os seus. Então, aqueles que ele elegeu, ele predestinou para que fossem seus filhos. Então, esses filhos se manifestariam aqui na terra fisicamente e seriam salvos por essa salvação que ele preordenou. Então, vocês podem notar que, na verdade, tudo foi feito por Deus. A religião, gente, não aceita isso de jeito nenhum, porque esse raciocínio que é bíblico e verdadeiro, esse raciocínio retira das mãos da religião a sua suposta prerrogativa de salvar as pessoas. O sistema religioso tem isso, Eles dizem para as pessoas que eles é que são o caminho. Você só é salvo se você aceitar Jesus, entre aspas, como sempre digo, é um conceito que não existe na Bíblia. Essa coisa de livre-arbítrio para escolher se você quer ser de Jesus ou não, se quer ser filho de Deus ou não, isso não existe. É um absurdo e chega a ser uma blasfêmia. Mas 99,9% das chamadas igrejas pregam isso por aí mundo afora. Que a pessoa que aceita Jesus. Então eles dizem, você vem aqui à nossa instituição, frequentar a nossa placa denominacional e você vai aceitar Jesus aqui e aí você vai cumprir tudo aquilo que nós mandarmos você cumprir. Todos os mandamentos, as cerimônias, etc. Para que você eventualmente possa alcançar a vida eterna. Quem sabe, Não é certo, você vai se esforçar.
Mas a nossa parte aqui estamos fazendo. Estamos oferecendo a oportunidade para você se salvar. Gente, isso é um absurdo inimaginável. Hoje, conhecendo a graça, eu me pergunto como que eu acreditei nisso durante tantos anos. Mas nós acreditávamos nisto, amados, porque nós éramos cegos do ponto de vista espiritual, né? Até que o Espírito Santo abrisse e iluminasse consequentemente o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, nós também acreditávamos nesses absurdos do sistema religioso. Então eles pegam esse raciocínio de livre-arbítrio e dizem que esse versículo que acabamos de ler no início fala disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, eles se pegam nisso. Tá vendo? Você tem que usar o livre-arbítrio para você crer. Só que veja, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse versículo não tem livre-arbítrio aqui. O raciocínio do livre-arbítrio, ele é encaixado aqui. Porque eles dizem assim, todo aquele que nele crer. Ora, as pessoas creem porque elas querem crer. Isso no pensamento do sistema religioso, tá? Então elas querem crer, então elas usam o livre-arbítrio delas para elas aceitarem Jesus, para elas crerem no Evangelho, crerem em Jesus, para aí sim, quem sabe, se elas forem fiéis aqui em nosso templo, elas possam alcançar a vida eterna. Gente, não tem nada, absolutamente nada disso aqui. Todo aquele que nele crer é todo aquele que tem a capacidade inata dentro de si de crer. Ou seja, aquele que nem creu ainda, mas ele tem o poder dentro de si de crer. Daqui a pouco vamos ler algumas passagens aqui, como sempre fazemos em nossos estudos, né? E nós vamos chegar em um texto que nos apresenta isso claramente. Então, meus amados, veja, essa questão de livre-arbítrio, ela é todo um encaixe do raciocínio religioso. Como eu falei, o sistema religioso se põe como solução, né? E colocam também a suposta capacidade dos homens de servirem a Deus, de serem fiéis, através do seu próprio esforço, para que essas pessoas, então, através do sistema, alcancem a vida eterna. Então, tudo isso é um grande absurdo, porque, veja bem, o tal livre-arbítrio, ele não existe. Quem tem livre-arbítrio, a rigor, é Deus. O nosso próprio arbítrio humano, ele é influenciado pelo nosso meio, pela nossa própria carne, inclusive. Percebe? Então, o nosso arbítrio, nós temos arbítrio? Temos. Porque aquilo que eu falei no início, né? Muitos falam assim, irmão Cristiano, nós não somos robôs. Eu concordo. Nós temos alma, temos o sentimento, temos raciocínio. Mas veja, o nosso arbítrio ainda assim é relativo. Vou repetir. Quem tem livre arbítrio absoluto é só o Criador. Nós temos arbítrio, sim, mas é relativo. E é um arbítrio relativo a essa vida terrena. Você faz escolhas nessa vida terrena. Você planta sementes nessa vida terrena e você colhe. Agora, no que tange pertencer a Deus, escolher ser de Deus para ser filho, não, amado, isso não depende do homem, nunca dependeu. Então, todo aquele que nele crer é todo aquele que foi eleito desde antes da fundação do mundo para crer. Todo aquele que, antes mesmo do crer, já tem a capacidade dentro de si, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, aqui esse versículo que nós lemos no início está falando dos filhos de Deus especificamente. Todo aquele que nele crer, que tem a capacidade para isto. Então, o Senhor Deus se manifestou como filho, né? Hoje, pela revelação do Evangelho, nós temos esse entendimento. Aqui fala que ele deu o seu filho, e de fato ele deu, porque na verdade é um mistério, né? O Senhor Jesus foi o próprio Deus manifestado em carne, sabe? E ele foi manifestado como filho de Deus. E esse é um grande mistério. A palavra diz, né? Grande é o mistério da piedade. Ou seja, grande é o mistério da fé cristã. Deus se manifestou em carne. É um grande mistério, porque ele se manifestou como filho e havia essa interação, né, entre as manifestações. Não são pessoas diferentes, como o sistema religioso tenta explicar, né? O sistema tenta, desde a Igreja Católica, né, eles tentam explicar Deus por meio da chamada Trindade. Veja, não existe trindade no sentido de haver três pessoas distintas.
O que existe são manifestações do mesmo Deus. É um Deus só. Só que ele se manifestou como filho, como ser humano. Então aquele homem que se manifestou, Jesus de Nazaré, era o próprio Deus manifestado, mas ele era também 100% homem. E o seu aspecto humano era submisso ao Pai, que é o Espírito. Percebe? E o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus em nós. A manifestação de Deus que habita em nós é o Espírito Santo, mas ele não é uma outra pessoa. Ele é Deus também. Vocês estão entendendo o ponto? Enfim, mas fecha parênteses, né? Isso é um outro assunto, tá? Então, o Senhor se manifestou como filho, deu o seu filho, como diz aqui o texto, por amor ao mundo. Mas que mundo é esse? O mundo são todos os homens no sentido de ser 100% dos homens, e aí os homens usam o livre-arbítrio para alcançarem esta bênção, a salvação, a vida eterna, ser filho de Deus. É isso que a palavra revela? Bom, vamos lá, abençoados. A palavra mundo aqui no caso vem do grego cosmos. Resumidamente, a palavra cosmos significa totalidade. Mas, irmão Cristiano, a totalidade de quê? Bom, depende do contexto, tá? Veja bem, literalmente, cosmos significa o seguinte: arranjo harmonioso. Interessante, né? Ornamento ou decoração. No caso, esse sentido se refere ou se referia muito às estrelas. Sabe a organização das estrelas no céu? Quando você olha para o céu todas as noites, quando o céu está limpo, e você vê aquela organização. Então, a palavra cosmos se refere a isso. Ou seja, é um arranjo, uma decoração, mas muito mais no sentido da decoração celeste. Só que também a palavra cosmos pode falar do universo como um todo. Ela pode se referir ao círculo da Terra, ou seja, a Terra enquanto um ambiente de moradia do ser humano. Tá? Ela pode se referir também aos habitantes da Terra como um todo. Aí você vai dizer assim, mas aí, irmão Cristiano, tá certo então o que o sistema religioso fala. Porque se a palavra cosmos, além de todos esses significados, ela também significa a humanidade como um todo, então esse raciocínio do sistema está correto. Veja, abençoados, não está, porque, mais uma vez, como a palavra é rica em significados, né, é preciso que você leve em conta todos os contextos. É o contexto que diz o que aquela palavra está afirmando ali. Então ela pode significar o arranjo harmonioso do céu, as estrelas, como eu falei, como pode se referir ao universo como um todo, a terra enquanto território habitável, ou pode se referir aos habitantes, à humanidade como um todo. Mas veja só, na Bíblia aparece também a palavra cosmos apontando para a totalidade daqueles que são separados de Deus, daqueles que estão alheios a Deus. Nós entendemos, pela revelação do Evangelho, que esses são os filhos da perdição, aqueles que não foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, que são os ímpios que nasceram nesta condição de ímpios. Entende? Nós já estudamos muitas vezes isso aqui e, claro, obviamente, vou deixar na descrição do vídeo 2 links de 2 playlists que nós temos. Uma playlist, ela tem 3 estudos sobre eleição e predestinação. Se você não conhece esse assunto ainda, eu recomendo muito que você comece por essa playlist com 3 estudos. É uma trilogia. E vamos deixar uma outra playlist onde tem todos os estudos de predestinação e, claro, o de hoje também vai estar lá nessa playlist, tá? Porque tem muita gente que começa a assistir aos nossos vídeos, mas não tem noção disso. Ela não sabe que existe eleição, predestinação, 2 sementes, né? Ou seja, 2 grupos na terra, aqueles que Deus elegeu, que são seus filhos, e aqueles que Deus não elegeu, que são da perdição. As pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Então é importante, você quer se aprofundar, quer conhecer o Evangelho da Graça, amado, estude, separe um tempo, invista esse tempo para você estudar. Na descrição do vídeo no YouTube, quem está pela gravação vai encontrar esses 2 links, tá? Então veja, como eu estava dizendo, na Bíblia aparece também a palavra cosmos para se referir a esse grupo dos não eleitos, daquelas pessoas que são alienadas de Deus, que não têm contato, não têm nada de Deus. Então a palavra cosmos, abençoados, ela é muito rica. Ela pode significar também o conjunto das coisas terrenas, coisas materiais, né? Bens materiais, as dotações, riquezas, os prazeres.
muitas das vezes a palavra cosmos também aparece para se referir a isso. Ou seja, no geral, a palavra cosmos significa totalidade. Então, a totalidade dos céus no arranjo celeste, a totalidade das pessoas no mundo, né? A totalidade dos ímpios, né? O universo como um todo, os bens, as coisas materiais que existem na Terra. A palavra cosmos pode significar tudo isso. É o contexto, portanto, que vai definir o que a palavra está dizendo ali, né? Como ela está colocada ali naquele raciocínio. Tá? Então veja, abençoados, assim como existe a palavra cosmos sendo aplicada na Bíblia para se referir àqueles que não são de Deus, que estão alheios a Deus, obviamente ela também pode, e aqui ela é usada neste sentido, para se referir àqueles, né, que Deus amou desde antes da fundação do mundo. Então, eu já vou responder à pergunta do tema. Qual mundo Deus amou? É o mundo, é a totalidade dos seus eleitos, dos seus filhos. Aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Esse é o mundo. Aí, no caso, o mundo já é a criação, né? Você vê como é que a palavra cosmos, ela significa muitas coisas e depende do contexto, né? Então, quando fala antes da fundação do mundo, aí está se referindo à criação, ao universo como um todo. Só que quando diz que Deus amou o mundo, aí é bem específico. Porque você vai observar comigo aqui nos textos bíblicos que o amor de Deus sempre está apontado para as pessoas. E no caso, para este grupo específico, os seus filhos, que ele mesmo elegeu. Sabe, não são pessoas que decidiram por livre-arbítrio se tornarem filhas. Mais uma vez eu vou dizer, isto não existe. Ninguém tem livre-arbítrio. Nós temos um arbítrio relativo, tá? Para a nossa vida aqui na Terra, para as nossas decisões aqui enquanto vida terrena. Agora, para decidir ser de Deus ou não, decidir ser espiritual ou não, isso não existe. Foi Deus que decidiu por nós desde antes da fundação do mundo. Então, o cosmos que Deus amou é a totalidade dos seus filhos. Não é a totalidade da humanidade no sentido de ser 100% dos homens individualmente, não. É a totalidade dos seus eleitos. Observe Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Yeshua, né? Porque ele salvará o seu povo. Observe bem esse detalhe aí, amados. Está, inclusive, destacado na tela aí para quem está assistindo no YouTube aí, ou no Facebook, ou pela gravação, né? Vocês podem observar que está aí, ó, salvará e sublinhado, o seu povo. Note que é bem específico. Ele salvará o seu povo. Ou seja, o amor de Deus é pelo seu povo. Pegou? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí vem aquele raciocínio que eu já falei algumas vezes, claro, vou repetir para aquele irmão que está assistindo agora e que nunca ouviu falar sobre isso. A princípio, o raciocínio é o quê? Que o povo de Jesus eram os judeus segundo a carne, né? Porque Jesus era judeu de nascimento, descendente de Davi. Então ele era israelita também. Então se você para pensar do ponto de vista humano, carnal, tá? Se você levar em conta apenas a questão da carne, claro, o povo de Jesus eram os judeus. E muitos dizem isso. Ah, ele veio salvar só os judeus. Claro que não, gente. Claro que não. Tanto que houve um ministério para os gentios, dado ao apóstolo Paulo. E mesmo antes de Paulo, o próprio Pedro falou do evangelho para os gentios. Ainda não era a revelação da graça, obviamente. Mas Pedro falou de Jesus para os gentios. E depois o ministério de Paulo se manifestou e foi grandioso, né, entre os gentios. Perceberam? Então não tem essa ideia, essa história de que Jesus veio salvar apenas os judeus. Não, gente, o seu povo aqui é no sentido espiritual. Você deve retirar do seu raciocínio a questão carnal. Porque o plano de Deus nunca foi para a carne, sempre foi para os filhos dele espirituais, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, quando diz, ele salvará o seu povo, está se referindo especificamente aos filhos de Deus, independentemente da etnia. Perceberam? Observe o que Paulo fala aqui,
E esse trecho deixa, isso que eu acabei de falar muito claro, 2 de Coríntios 5, vamos ler do 14 ao 17, também nova versão internacional. Pois, olha aí, o amor de Cristo nos constrange. Deus amou o mundo. Que mundo? Perceberam? São os filhos dele. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, vejam só, todos morreram. Observe um detalhe, amados. Todos aqui têm um sentido étnico. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Por quê? Justamente porque Paulo era apóstolo daqueles que não eram judeus. O Paulo chegou até a pregar muitas vezes para judeus também. Tá? Só que o principal aspecto do seu chamado, do seu ministério, era entre os não-judeus, os não-hebreus. Então, quando Paulo fala todos, o que ele está dizendo? Olha, não são apenas os judeus, mas toda a humanidade no sentido étnico, não no sentido de 100% dos homens individualmente. Tá? Ou seja, todas as etnias, não só os judeus, mas também aqueles que são filhos de Deus e que não são judeus, israelitas, hebreus, o Senhor morreu por eles também. Então todos morreram. Tá? O sentido que Paulo fala é esse aqui. Vamos continuar a leitura. 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora observe o 16, a resposta está aqui. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Pegou aí, não? A ninguém conhecemos segundo a carne, né? Nas traduções mais tradicionais e mais antigas, né? Então, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Perceberam o que Paulo está falando? Gente, ele morreu por todos, ou seja, por todas as etnias, por todos os tipos de pessoas. É claro que há um grupo específico que são os eleitos. Só que os eleitos estão em todas as etnias. O ponto de Paulo é esse. Ou seja, não são apenas aqueles que nasceram do sangue israelita, que são os judeus, os hebreus. Não, ele morreu por todos. Então, por isso Paulo fala, não consideremos mais a ninguém do ponto de vista humano. Porque se você olhar humanamente, é aquilo que eu acabei de falar, né? Se você olhar só humanamente do ponto de vista da carne, você vai dizer que Jesus salvou apenas os judeus. Assim como muitos hoje aí dizem porque tem a visão apenas carnal. Só que a palavra nos revela que a visão é espiritual. Então a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, não conheçam ninguém etnicamente. Porque o Senhor morreu por todos, ou seja, por todos os povos. Por todos aqueles que são seus filhos e que pertencem a todos os povos. Perceberam? 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Como eu já expliquei algumas vezes, estar em Cristo é você estar na nova aliança. Até a cruz era a antiga aliança. Da cruz em diante, começou a nova era, a era de Cristo. Então era a velha era e passou a ser a nova era. Que muitos hoje pensam que nova era é algo negativo, né? Que é algo diabólico. Não, a nova era é a era de Cristo. Então havia a antiga ordem antes da cruz e o Senhor Jesus, a partir da cruz, estabeleceu uma nova ordem, a nova aliança. Então, a partir da cruz, todos os filhos de Deus, os eleitos desde antes da fundação do mundo, passaram a estar em Cristo. Quando você, quando eu, quando a minha esposa, quando nós nascemos neste mundo, já nascemos sendo novas criaturas. Muitos não entendem isso, né? Mas é a grande realidade. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo também um link da nossa playlist Já Nascemos. Essa playlist é maravilhosa, abençoados. Um dos estudos que constam nessa playlist é o estudo que diz assim: já nascemos novas criaturas. É muito interessante, né? O sistema religioso fica louco, né? As pessoas ficam desesperadas com isso, não aceitam, xingam e tudo mais. Elas fazem isso porque não tem revelação ainda, né? Infelizmente. Então, as pessoas, elas ficam apavoradas com isso porque elas pensam que elas são novas criaturas porque elas aceitaram Jesus na igreja. Entendem? Não, como é que eu posso ter nascido nova criatura se eu só aceitei a Jesus na igreja quando eu tinha 30 anos de idade? Eu me tornei nova criatura agora, que eu me batizei, entre aspas, nas águas.
Percebe? E a gente vem e diz, não, todos já nascemos novas criaturas, todos os filhos. Aqueles que são alheios a Deus, não. Esses não entram nem na conta. São todos os filhos, os eleitos do Senhor. Já nasceram, nós já nascemos novas criaturas. Aqueles irmãos, no caso os irmãos aqui dessa época que a carta fora escrita, eles sim viveram a transição, né? Eles eram velhas criaturas antes da cruz, Jesus morreu e ressuscitou e tornou todos os seus filhos novas criaturas instantaneamente. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, ou seja, a velha ordem passou, o antigo pacto passou, a lei, pecado, toda essa coisa, né? Passou. Eis que surgiram coisas novas. Que maravilha, né? Então, abençoados, o aspecto carnal dos filhos de Deus foi aniquilado para sempre. Logo, não deve ser levado em consideração quando nós raciocinamos o Evangelho, entende? Nessa questão da salvação, da vida eterna. Você não tem que pensar que isso tem a ver com a carne, porque não tem. O plano de Deus não tinha relação com a carne, apenas a princípio, né? Por causa da promessa feita a Abraão. Então, os judeus, descendentes de Abraão, claro, a princípio, antes da cruz, carnalmente eles eram levados em consideração. Só que, na verdade, o plano eterno de Deus tinha a ver com seus filhos espirituais. Mais uma vez eu vou dizer, filhos esses que ele elegeu antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo o ponto? Então não é uma questão de a pessoa ser judeu ou não ser, ou de a pessoa aceitar Jesus na igreja e passar a ser nova criatura. Não. Ele fez a obra na cruz e a partir da cruz todos somos novas criaturas e todos mesmo, ou seja, todas as etnias. Então o aspecto carnal, gente, na cruz ele caiu por terra. Entendam isso de uma vez por todas, abençoado irmão, abençoada irmã. Você que está chegando agora na graça, entenda isso. O Senhor morreu por todos os seus filhos que pertencem a todas as etnias. Então não tem para Deus judeu, gente. Sabe, as pessoas ficam até hoje, inclusive estava em pauta muito aí, né, porque está havendo essa guerra aí, ali na região do Oriente Médio, né, entre Israel, etc. O que acontece? As pessoas estão levando muito isso para o lado espiritual, que Israel é o povo de Deus, não sei o quê. Não, gente, o Israel é uma etnia como outra qualquer. Os israelitas ou israelenses hoje, né, os judeus, ou mesmo religiosos ou não, não importa, eles não são mais o povo de Deus. Percebe? Eles são uma etnia como outra qualquer. O povo de Deus são seus filhos escolhidos desde antes da fundação do mundo, independentemente de etnia. Esses são os filhos de Deus. Tá? Então não tem essa, Israel é o povo de Deus. Não. Lá em Israel, dentre os israelenses atuais, é claro que há eleitos ali, filhos de Deus ali. Mas isso não tem a ver com o fato de a pessoa ser israelita, israelense, etc. Não. Ela pode eventualmente ser filha de Deus porque Deus a escolheu antes da fundação do mundo. E ela nasceu no mundo como israelense. Assim como eu nasci brasileiro, alguns que nos acompanham nasceram portugueses, por aí vai. Essa questão carnal caiu por terra. Gálatas 3, do 26 ao 29. Observem. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em, ou seja, a fé de, como eu falei para vocês, eu sempre vou corrigir isso, né? Porque não é a fé em Jesus, no texto em grego não tem, gente, fé em. Quando você vir essa expressão fé em nas traduções, entendam que não há fé em, é fé de Cristo Jesus. Tá? Fomos justificados pela fé em Cristo. Não, pela fé de Cristo. Foi a fidelidade dele. Tá? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé de Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí, irmão Cristiano, então não tem que se batizar nas águas? Não, abençoados. O batismo de Cristo não tem a ver com águas. Vou deixar na descrição do vídeo também um link da nossa playlist sobre batismos. Você vai entender o que foi o verdadeiro batismo. E eu coloco no passado porque foi mesmo, tá? Há quase 2000 anos atrás. O verdadeiro e único batismo. Quer entender isso? Assista aos estudos aí da playlist, tá? Então, ser batizado em Cristo é no verdadeiro batismo de Cristo que foi a sua morte no Calvário, tá? Então, os filhos de Deus foram revestidos de Cristo no verdadeiro batismo.
Tá? Veja o que Paulo fala, né? Que interessante, né? 28. Não há, portanto, né? Não há judeu nem grego. Ou seja, não há judeu nem gentio, não importa a etnia. Não há judeu, não há grego, não há romano, não há brasileiro, não há africano. Não tem nada disso, não tem asiático, nada disso. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, não há homem nem mulher. Olha só, abençoados, a carne ela caiu tanto por terra que para Deus não tem esse conceito de homem e mulher. Deus não enxerga ninguém segundo a carne. Entende? Não há judeu nem grego, não há escravo ou livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Independentemente da sua etnia, se você é homem ou se você é mulher, não importa, todos nós somos um em Cristo. Então essa questão carnal caiu por terra. O povo de Deus hoje, portanto, não são os israelenses. O povo de Deus é a igreja. E é bom dizer, amado, que a igreja não é uma coletividade aleatória, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Porque as pessoas dizem isso. Não, a igreja é uma coletividade. E cada um aceita Jesus, nesse conceito absurdo, né? Aceita Jesus e a pessoa decide ser dessa coletividade, então ela passa a ser igreja, porque ela decidiu ser igreja. Mais uma vez, você não encontra isso na Bíblia. A igreja é a totalidade, é o cosmos, né? Cosmos é a totalidade, né? Então a igreja é o quê? É o conjunto, é a totalidade dos filhos de Deus, de todos os tempos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então não é uma pessoa que decide pertencer a uma placa denominacional, ela passa então a ser igreja. Não! Se ela é eleita de Deus, ela é igreja quando ela nasceu. Não quando ela aceitou Jesus em uma denominação XYZ. A igreja é a totalidade dos eleitos de Deus. E a igreja, sim, é o seu povo, independentemente de carne. Percebe? Independentemente de carne. O amor de Deus, portanto, é para esse povo. A sua igreja verdadeira. Os seus filhos. Não é qualquer um que pode aceitar Jesus e entrar na coletividade da igreja. Não existe isso. Veja, o amor de Deus está sempre direcionado na palavra para aqueles que ele, em sua soberania e vontade, escolheu desde antes da fundação do mundo. Essa é a grande verdade. Vamos ver então como os filhos de Deus são conhecidos. Alguns exemplos, né? Vamos ver Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus. Perceberam, gente? Há essa classificação na Bíblia. Então não é algo que o irmão Cristiano está inventando. Ah, irmão Cristiano, você está inventando esse conceito de eleito? Não, é bíblico. O que é ser eleito? Quando alguém vai e concorre a um cargo público e ele é votado e essa pessoa ganha. Por que ela ganhou? Porque ela foi escolhida pela maioria. Então ser eleito é ser escolhido. No caso aqui, fomos escolhidos por Deus, antes do mundo ser mundo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus, os filhos de Deus, a totalidade, a igreja, o cosmos, né, dos filhos de Deus, à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Mais um exemplo. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Perceberam os dois grupos? Vaso de honra, vaso de desonra. Filhos da salvação, filhos da perdição. Joio e trigo, eleitos e não eleitos. Gente, as pessoas podem não aceitar isso, porque na verdade elas querem discutir com Deus, né? Inclusive aqui no contexto da carta aos Romanos, no capítulo 9, o Paulo fala, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Interessante, né? As pessoas vivem discutindo. Não, que eu não aceito, como é que pode Deus ter escolhido, mas e o livre-arbítrio? Sabe por que as pessoas pensam isso, gente? Porque, vejam só, esse tipo de raciocínio, ele acaba ferindo as suscetibilidades das pessoas, porque a pessoa se sente aviltada, ela se sente roubada. Entende? Pô, como assim? Eu tenho o meu livre-arbítrio? Eu que tenho que escolher? Eu que tenho que poder de escolha? Aí vem esse camarada aí e diz que não, que Deus que escolheu, percebe? Inconscientemente as pessoas têm isso.
Não eu que escolho. Não, amado, foi Deus que escolheu. Percebam isso, foi Deus que escolheu. Talvez você não aceite ainda essa ideia, porque você está ferido, né? O seu suposto poder de escolha, você acha que você pode, né? Então a religião está assim. As pessoas na religião, elas se baseiam muito na questão do mérito, né? É o mérito delas que vai dar a salvação para elas. É o mérito espiritual delas que faz elas serem abençoadas. Isso na cabeça delas, né? Então, quando você fala que não, foi Deus que fez tudo, Ele que escolheu, etc., então as pessoas ficam atordoadas no primeiro momento. Não, mas como assim? Mas isso, gente, sabe o que é? É altivez humana. A carne não aceita isso porque a carne é altiva. Então ela não aceita que alguém tome o lugar dela nas decisões. Por isso que as pessoas ficam aí, ó, como assim? Como é que Deus pode ter escolhido? Não, mas e o meu livre-arbítrio? Gente, tudo isso é carne. Carne. Então veja, vaso de honra, vaso de desonra. Perceberam? Vejam como os eleitos de Deus são chamados também. João 10, versículos 26 e 27. Mas vocês não creem. Aqui Jesus está falando com um grupo que estava ali junto a ele, né? E esse grupo viu Jesus fazer, gente, vários milagres, várias coisas. Ainda assim, eles não criam. Agora veja o que Jesus fala. Mas vocês não creem, olha só, porque não são. Vamos raciocinar com calma. Mas vocês não creem porque estão usando o livre-arbítrio para não crerem? É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ou seja, há um motivo, havia como há até hoje, né? Havia um motivo para aquelas pessoas não crerem. Não é que elas estavam usando o suposto livre-arbítrio para não crerem em Jesus. Negativo. Elas não criam, mesmo vendo tudo que Jesus fazia, elas não criam porque não eram eleitas de Deus. Pegou? Por isso que eu falei no início, aquela questão do crer, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer. Aí as pessoas vão e incluem livre-arbítrio nesse versículo. Em João 3,16 não tem livre-arbítrio. Todo aquele que nele crer é toda ovelha, nesse sentido aqui, né? Aqui é uma metáfora, né? Os filhos são chamados de ovelhas, tá? Então, ou seja, a pessoa é ovelha, entre aspas, no caso, ela é eleita, ela é filha de Deus, escolhida antes da fundação do mundo, ela é um vaso de honra, ela é uma árvore boa, percebe? Então, essas pessoas têm de antemão a capacidade de crer. Então, o que você observa nesse versículo, nessa primeira parte que nós acabamos de ler aqui? Que as pessoas não criam porque elas não tinham a capacidade. Então, todo aquele que nele crer, como está lá em João 3,16, é todo aquele que tem a capacidade inata de crer. Ou seja, todo aquele que é, na metáfora aqui, ovelha, ou vaso de honra, ou filho de Deus, eleito. São sinônimos, nesse caso são sinônimos, né? É tudo falando de uma coisa só. Mas vocês não creem porque não são. Então há um motivo específico, não tem livre-arbítrio nisso aí. Todo aquele que nele crer é porque é filho. Se não é filho, não tem a capacidade para crer, mesmo vendo tudo que Jesus fazia ali. Todos aqueles milagres, aquelas coisas tremendas, aqueles ensinamentos maravilhosos de Jesus para os judeus ali, muitos viam e não criam. Por quê? Porque não eram eleitos, ovelhas. Aí ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aliás, ele conhece seus filhos desde antes da fundação do mundo, né? Porque a palavra diz, né? O Senhor predestinou os que dantes ele conheceu. Por isso que ele fala, as minhas ovelhas, os meus eleitos, os meus filhos, eu conheço. Mais um exemplo de como os filhos de Deus são chamados. De trigo, de boa semente. Mateus 13, 24 e 25.
Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou, olha só, boa semente em seu campo. Esse homem aqui é a figura do Criador. Irmão Cristiano, quando que o Criador semeou a boa semente? Desde antes da fundação do mundo. Lá na eleição, antes do mundo de tudo ter sido criado, a boa semente foi plantada pela eleição. 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Quem é o inimigo de Deus na Bíblia? Se você observar bem, é a natureza humana, é a carne. O que Paulo fala lá escrevendo aos Gálatas? Que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Não é o que Paulo fala? Então, o que é a oposição a Deus aqui nessa metáfora? É a natureza humana. Então veio Adão, natureza humana, e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Perceberam? Então primeiro o trigo, a boa semente, foi semeada na eleição. Depois a carne, ou seja, já nessa criação com o pecado, né, que já havia entrado, aí veio a carne, velho homem, e semeou a outra semente, o joio. Além disso tudo, os filhos de Deus são chamados de celestiais, árvores boas, filhos da luz, e por aí vai. São várias designações para os filhos de Deus. E, amados, esse ou esses é que são o cosmos. Perceberam? O cosmos que falamos lá no início, a totalidade dos filhos de Deus, são esses. Os eleitos, o trigo, a boa árvore, os celestiais. Perceberam? Então esse é o cosmos. Esse cosmos Deus amou. Como vimos no início, a palavra cosmos pode significar muitas coisas, mas em geral ela aponta para a totalidade de algo. Então, assim como ela aparece na Bíblia se referindo à totalidade daqueles que não pertencem a Deus, claro que ela também se refere à totalidade dos que pertencem, que é o nosso caso, que somos filhos do Senhor. Então nós fomos elegidos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, por amor. Esse amor é que é citado ali em João 3,16. Deus amou o cosmos. Ou seja, que totalidade é essa? Que cosmos é esse? Os eleitos. Efésios 1, do 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja o 5 e o 6. Em amor nos predestinou. Essa é a nova versão internacional, tá, abençoados? Em amor nos predestinou. O que João 3,16 disse ali, que nós lemos? Deus amou o mundo. Que mundo? É a totalidade dos homens no sentido individual? 100% dos homens individualmente falando? Não. É 100% da humanidade no sentido étnico. Porque os eleitos de Deus estão em todas as etnias. Então esse é o cosmos que ele amou. Em amor, então, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que lindo, né? Amados, para o louvor da sua gloriosa graça, você foi predestinado por Deus para o louvor da graça dele. E ele fez isso em amor. Foi uma atitude de amor desde antes da fundação do mundo. Mas, irmão Cristiano, por que foi uma atitude de amor? Por que podemos ter certeza disso? Porque, amados, Deus sempre soube que nenhum de seus filhos conseguiria se salvar por meio de religião, de obras da lei, do que quer que fosse. E como eu falei no início, Deus, ele é o Criador. Então, ele criou. Não adianta querer questionar por que ele criou. Não, ele criou, ponto. E se ele criou, é porque tinha que ser criado. Ele é o Criador. A característica de Deus é essa, ser Criador. Só que, claro, em sua onisciência, ele sempre soube que nós jamais conseguiríamos a vida eterna através de nós mesmos. Por isso, em amor, por amar esse cosmos, o Senhor elegeu e predestinou esse cosmos. Perceberam? Então, o amor de Deus é por esse cosmos, é por esse mundo. Esse é o mundo que ele amou.
Percebam só, amados, o amor de Deus é sempre expressado por seus filhos especificamente. Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Esse grande amor foi especificamente pelos seus filhos. Por quê? Lembram-se que nós lemos no início? O Senhor Jesus salvará, como salvou, o seu povo. Ou seja, Jesus não morreu por aqueles que não eram seus filhos, pelo joio que foi plantado na criação. Não. Ele morreu pelos filhos. A morte e a ressurreição dele, todo o resultado, da morte e da ressurreição do Senhor, foi exclusivamente para o cosmos que ele amou. O grande amor com que nos amou. 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aqui no caso, Paulo está se referindo a eles naquela época, porque eles viveram ainda antes da cruz. Então, eles estiveram mortos em pecados. Nós nunca estivemos, porque já nascemos com toda a obra consumada. Tá? Então, isso é uma referência àqueles irmãos daquela época que viveram a transição de antes da cruz para depois da cruz. Então, por causa desse grande amor que Deus amou os seus filhos, ele deu vida àqueles que estavam mortos em pecados, Pela graça vocês são salvos. Que maravilha, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 ao 16. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Olha só. Irmãos amados pelo Senhor. Vocês estão entendendo que cosmos é esse que aparece ali em João 3,16? Deus amou o mundo, amou o cosmos de tal maneira que deu o seu único filho. Quem é esse mundo? Quem são, no caso, os que compõem esse cosmos? Os irmãos amados pelo Senhor, ou seja, a igreja, os seus filhos, que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então, vamos observar bem esse versículo com atenção. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus, olha só, amados, os escolheu para serem salvos. Cadê o livre-arbítrio? Pegou? Cadê? Não. Ele, em amor, predestinou. Desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 14. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, ou seja, a graça, Paulo pregava a graça, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Essas tradições aqui é o conhecimento da graça, gente. Entende? Paulo está se referindo ao conhecimento da graça. Olha, vocês receberam esse conhecimento da graça. Então tenham isso como uma tradição na vida de vocês. E apeguem-se a essa tradição. Toda essa revelação que foi ensinada para vocês. Fiquem firmes nisso. Quer vocês tenham recebido essa palavra de viva voz ou por meio das minhas cartas. Tremendo, 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, gente, é só pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem. Esse é o chamado do cosmos, dos filhos de Deus, tanto em atos como em palavras. Perceberam, gente? O que o Paulo falou? Vocês são amados pelo Senhor. Por isso, ele escolheu vocês para a salvação desde o princípio. Desde antes da fundação do mundo, os filhos de Deus foram escolhidos. Então, quando a palavra diz Deus amou o mundo, é o mundo dos salvos. São os eleitos. Perceberam? Está muito claro, Então, a palavra cosmos significa a totalidade de alguma coisa. Depende do contexto. Como nós apresentamos aqui grandemente para vocês, vários versículos aqui, várias passagens comprovando que esse cosmos específico que Deus amou são os seus filhos eleitos. Nós pertencemos a esse grupo.
Você que está em graça hoje, que conhece a palavra, que ama essa palavra, que ama o Senhor Jesus, Deus sobre todos, você é filho dele. Você o ama, você crê nele, porque ele te escolheu para isso. Entende? Então você está dentro desse cosmos. Deus amou o cosmos, ou seja, ele amou você, ele amou a mim, ele amou a minha esposa, amou a todos nós. Por isso ele se manifestou em carne, para aniquilar o pecado e acabar com toda aquela maldição, de modo que nós hoje pudéssemos já nascer nessa era sem aquelas maldições antigas, né? Porque aquela ordem antiga caiu por terra por meio de Cristo. Ele salvou definitivamente o cosmos, o mundo que ele amou, os seus eleitos, que são a igreja. Então a igreja não é um Estado, não é Vaticano, não são templos que são, na verdade, resquícios daquele raciocínio antigo, né? Das sinagogas, do templo de pedra de Jerusalém. Né? Não, igreja não tem a ver com templo de pedra. Percebe? Igrejas são as pessoas. Igrejas são as pessoas. Não é aquele prédio. A igreja fulana de tal, tem uma placa denominacional. Ali é a igreja. Não, ali é um prédio. A igreja são as pessoas. E Deus, então, amou as pessoas. Pessoas estas que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, o amor dele é por esse cosmos. E esse cosmos é a igreja. Quero encerrar com Efésios 5, versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou o cosmos. Amou a totalidade dos seus filhos. Amou a igreja. A igreja é o mundo que Deus amou. Perceberam? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Glória a Deus. Que palavra extraordinária. Se você é amado por Deus, meu irmão, e você é porque ele te amou antes de o mundo ser mundo. Você, eu, nós, todos juntos, formamos essa coletividade que é o cosmos, é a totalidade dos filhos de Deus. Somos nós, unidos, que somos a igreja. O Senhor nos escolheu para sermos a sua igreja. Ele nos amou, como você acabou de ver, e nos ama. Então ele se entregou pelos filhos dele, porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor amou esse cosmos. Por isso, amados, estamos aqui sempre para celebrar a esse maravilhoso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus sobre todos, Criador de todas as coisas. Por causa desse grande amor, nós o louvaremos para todo o sempre. Glórias a Deus. Amém.